Olá, boa tarde pessoal. Obrigado a todos os participantes. Gostaria de agradecer a todos que estão aí nessa semana, estão presentes na minha palestra. Queria agradecer também à Prefeitura de Guararema o convite. É sempre bom a gente aproveitar essas oportunidades que a gente tem para conversar um pouco com a população, trazer alguns conceitos importantes para a discussão e levantar a conversa um pouco sobre o meio ambiente, trazer essa discussão bem generalista para a gente abordar o máximo de pessoas possíveis, então a gente tem que aproveitar esses momentos. Então por isso eu agradeço a Prefeitura de Guararema pelo convite. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema. Bom, para quem não me conhece, uma apresentação rapidinha, meu nome é Douglas Silveira, eu sou biólogo, também sou formado em geoprocessamento e tenho um mestrado em conservação da fauna. A minha área de especialização sempre foi projetos focados com animais. Então, eu já tive a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa, projetos de conservação e de educação ambiental com espécies da fauna brasileira. E aqui é um pouco o tema da minha palestra é fauna sinantrópica. Vamos falar um pouquinho sobre os contatos e avistamentos de animais no ambiente urbano. Bom, para começar, eu queria trazer alguns conceitos básicos que eu acho importante a gente ter bem estabelecidos para a gente começar a discutir um pouquinho mais a fundo, falar um pouco sobre o contexto, os problemas, trazer um pouco a contextualização dos estados, do que seria o comportamento animal tido como os naturais e os não e os domesticados, quais que seriam os estados que a gente encontra os animais tanto em ambiente natural quanto em ambiente não natural, seja dentro de casa, os animais domésticos ou animais mais próximos da gente. Então a gente pode falar que a gente tem dois, os animais tendem a apresentar dois tipos de comportamentos diferenciados que eles se enquadram dentro dos animais tidos como selvagens, que são aqueles que estão no seu ambiente natural, e os animais antropizados, aqueles que têm contato direto com a população humana, a cultura humana, e também eles sofrem algumas alterações por isso, seja por processos de domesticação ou amansamento. Então a gente pode, desse princípio, falar que o estado natural das espécies, dos animais, seria o estado selvagem, que são aqueles animais tidos como os animais silvestres, que estão no seu ambiente natural, expressando seus comportamentos naturais. Só que a gente tem aqui que os animais selvagens, a partir do contato com a população humana, eles passam a expressar ou a desenvolver comportamentos e passam a ser considerados em estados mais avançados, a tolerar, são animais que toleram mais a presença de humanos, o contato humano, proximidades. Então são animais que estão mais próximos dos ambientes antrópicos, dos centros urbanos, do contato com centros rurais, com culturas, comunidades humanas, então eles começam a demonstrar esse comportamento amansado. Só que o contrário também pode acontecer, um animal amansado também pode se tornar, voltar ao seu estado selvagem se ele perder esse contato com a população humana também. Daí a gente tem os animais silvestres, eles passam a ter características, ter alguns indivíduos que passam a se comportar de maneira mais amansadas. São esses animais que sofreram, que a gente tem atualmente, que a gente diz que sofreram um processo de domesticação pelo homem. Só que o processo de domesticação é um processo mais demorado, um processo que envolve seleção artificial, mudanças genéticas. Então, um animal considerado domesticado é muito diferente daquele animal selvagem amansado. Muitas vezes eles são selecionados para características de interesse humano. E esse animal, então, domesticado, ele vive em contato com a população humana, ele sofreu essa
seleção artificial para estabelecimento de características de interesse, e são os animais que a gente tem em contato hoje em dia, né? Cachorro, gato, os animais de fazenda, de criação, galinha, boi, porco, cavalo. Só que esse animal doméstico, quando ele vive num ambiente selvagem, num ambiente natural, ele passa a se comportar mais semelhante como aqueles animais selvagens. Só que, pelo processo de domesticação, ele já sofreu muita modificação, então ele não é mais considerado um animal selvagem em si um animal doméstico em estado feral, que seria aquele animal, por exemplo, gatos, cachorros que vivem em ambiente sem contato com humanos e apresentam comportamentos mais selvagens, menos dóceis, vamos dizer assim. E esse animal feral também ele pode voltar ao seu estado doméstico também, sem problemas. Muitas vezes acontece com o processo de resgate de animais nos centros urbanos. Muitas vezes a gente vive comunidades, grupos de gatos nos centros urbanos que apresentam comportamento feral e a gente passa por um processo de sensibilização e amassamento para ele voltar no seu estado mais dócil. Então a fauna em si, a gente pode, que são a fauna que são dos grupos de animais, a gente pode categorizar e agrupar eles conforme algumas características comuns, seja distribuição, formas de interação e perigo às pessoas. Então as espécies de fauna podem ser classificadas conforme seu estado, seja silvestre ou doméstico. A origem pode ser uma espécie nativa ou uma espécie exótica. Uma espécie nativa é aquela que está no seu ambiente natural de origem, e espécie exótica é que está fora do seu ambiente natural de origem. Um exemplo que a gente tem bem visível aqui, que de conhecimento de todos, é o pardão. É um animal exótico, pois ele tem aqui no nosso país, tem nas nossas cidades, mas ele não é um animal originalmente aqui nem do nosso continente. Pela sua distribuição, a gente pode considerar que é uma espécie, um animal endêmico ou cosmopolita. Endêmicos são aqueles restritos a determinados ambientes que só vivem naquelas especificidades, naquele ambiente conforme as suas características. E cosmopolitas são animais que já vivem em ambientes que são mais generalistas e vivem em ambientes bem diferenciados. Tudo quanto é ambiente. Mais uma vez, o pardão é um exemplo de um animal cosmopolita, porque ele habita desde os ambientes um pouco mais frios, mais quentes. Ele está distribuído no nosso planeta em tudo quanto é lugar onde a gente pode encontrar eles, desde animais nos centros urbanos africanos, animais na Europa, aqui no Brasil, países mais tropicais, países com climas mais frios, a gente encontra. E o tema da palestra em si, que é a fauna sinantrópica. E agora vamos abordar um pouquinho mais deles. A gente pode falar que os animais silvestres, como eu já falei, são considerados espécies nativas, migratórias, quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Não todos os animais que habitam o nosso ambiente ou aqueles que também utilizam o nosso ambiente como parte da sua trajetória de migração. Então, nem tem como falar citar todos os animais que a gente tem aqui brasileiros, porque são inúmeros, mas é só aqui alguns exemplos. A fauna sinantrópica em si, que é o tema da palestra, são populações animais de espécies silvestres, sejam eles nativas ou exóticas, que utilizam recursos de áreas antrópicas, áreas urbanizadas, seja de forma transitória em seu deslocamento como via de passagem, ou local de descanso, ou permanente, utilizando-as como área de vida. Então aqui alguns exemplos de animais sinantrópicos que a gente encontra facilmente em qualquer centro urbano. Aqui em Guararema, especificamente, essa primeira que é a capivara é bem comum, porque estamos próximos do rio, um animal vinculado com o ambiente semiaquático. Só que dentro da fauna sinantrópica, a gente tem aqueles animais considerados nocivos, que é a fauna sinantrópica nociva, que são a fauna sinantrópica que interage de forma negativa com a população humana.
seja causando transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que representem algum risco à saúde pública. Dentro desses animais sinantrópicos nocivos, nós temos os vetores, que são artrópodes ou outros invertebrados que transmitem infecções e doenças. Temos alguns exemplos aqui: barbeiro, mosquito da dengue, carrapato estrela, caramujo africano, pulgas, o mosquito anófeles, que transmitem algumas doenças. Só coloquei aqui algumas zoonoses de importância, que a gente tem um ciclo de transmissão por animais, seja raiva, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, febre maculosa, leishmaniose, leptospirose, doenças de Chagas, são algumas doenças vinculadas com transmissores vetores da fauna sinantrópica. E a gente também tem, dentro da fauna sinantrópica, os nocivos, os considerados pragas urbanas, que são animais que infestam ambientes urbanos, podendo causar agravos à saúde, prejuízos econômicos ou ambos. Então, os principais, eu coloquei aqui os mais comuns, que são as abelhas africanizadas, pombos, morcegos, roedores, ratos, escorpiões, aranhas, são animais considerados pragas urbanas. Só que, dentro dos animais sinantrópicos, a gente também tem aqueles considerados não nocivos, que são todos os animais sinantrópicos, seja naquela classificação que eu apresentei anteriormente, seja animal nativo ou exótica, que utilizam o espaço urbano, o espaço antropizado, seja para meio de passagem ou até mesmo como local fixo de moradia, área de vida. Só que é muito comum, os animais sempre tiveram, nós humanos sempre tivemos um vínculo muito forte com outras espécies de animais. Só que o que a gente tem observado ultimamente é muitas notícias abordando que aumenta o número de resgate de animais silvestres nas áreas urbanas do país. Só que pensando naqueles conceitos que eu apresentei anteriormente, a gente tem que muitos dos animais silvestres utilizam as áreas urbanas. E as áreas urbanas estão envoltas por, seja áreas mais próximas de áreas florestadas ou não, os animais não entendem essa divisão, o que é área urbana e o que não é. Então, os animais podem utilizar como passagem, busca de alimentos, as áreas urbanas. Só que a gente está tendo cada vez sendo mais frequente esses contatos com os animais silvestres em áreas urbanas que antigamente não tinha tanto contato com certas espécies de animais, porque a gente está tendo um crescimento urbano muito acelerado. Então, a gente está se aproximando cada vez mais das áreas onde estão esses animais. E com isso, vinculado a isso, a gente ainda tem a diminuição dos habitats naturais. Então, além da gente estar se aproximando, a gente está diminuindo as áreas onde os animais moram. Então, a gente vai ter esse contato mais ocorrente cada vez mais, seja por diminuição dos hábitats por fragmentação florestal, diminuição das passagens, corredores de fauna que os animais utilizam para contato, queimadas, principalmente nas áreas rurais, que acabam muitas vezes extrapolando para os fragmentos e para as áreas florestais, escassez de alimentos no ambiente natural faz um animal silvestre que não utilizava a área urbana passar a buscar essas áreas urbanas como fonte de alimento, buscando fonte de alimentos ou até mesmo fonte de água. A gente está passando por processos cada vez mais frequentes, a gente tem presenciado essas estações de secas mais prorrogadas, diminuição, com isso diminui o fluxo de água, principalmente nas pequenas fontes, nos córregos menores. Então os animais também vão buscar água próximo dos ambientes urbanos, que é onde a gente acaba fazendo um represamento, a gente acaba tendo as nossas represas para abastecimento humano, para os abastecimentos da cidade. E não podemos deixar de citar também os desastres naturais. Recentemente, no nosso país, a gente tem inúmeros exemplos de desastres que forçaram a gente ter esse contato mais assíduo com os animais.
Então aqui alguns exemplos que caíram na mídia e foram bastante falados aqui na nossa região. A onça parda, aqui está trocado o título. Tem esse exemplo da onça parda que foi flagrada aí na cidade de Guararema, próximo ao portal, foram captadas por imagem de câmeras. E a gente tem um exemplo também da onça que ficou rondando ali a fábrica da Johnson, saiu até um comunicado da própria empresa de São José dos Campos avisando e dando orientações aos seus funcionários. Foi aqui, né? Moradores relatam avistamentos de onça em São José dos Campos, ali próximo, na mata, bem na beira da Via Dutra, na fábrica Johnson. E aqui é o vídeo que a gente tem do avistamento da onça, da imagem que foi feito aí na cidade de Guararema, que deu bastante o que falar aí, que essa é uma espécie de onça parda, muito comum na nossa região, mas que, como agora a gente está tendo esse acompanhamento, essa visualização por câmeras, está usando isso, então a gente está tendo mais registro desses animais também. A gente tem que chamar atenção para isso, a gente está tendo mais câmeras alocadas em várias regiões, então a gente está registrando mais. Pode ser que esses animais já estavam passando por ali, só que a gente não conseguia ter esse registro também. Aqui uma coisa muito comum é que eu, como biólogo, até é uma coisa engraçada que eu cito, eu já viajei, já fui a alguns trabalhos tentando fazer levantamento, tentando buscar fazer avistamentos de lobo-guará e nunca achei. Toda vez que eu fui a campo, nunca consegui ver, era uma frustração minha. E aqui, quando eu voltei para Jacareí, a cidade que eu moro atualmente, já faz alguns anos que indivíduos, não sei se é o mesmo ou se não é um grupo, lobo-guará está sendo cada vez mais frequente aqui no centro da cidade. Então, tem várias notícias desde 2017 relatando filmagens, fotografias de pessoas da própria prefeitura do monitoramento relatando os lobos-guarás aqui no centro de Jacareí. Só que o que fazer ao encontrar um animal silvestre, quando a gente se depara com um animal que a gente não tem costume ou até mesmo possa oferecer algum risco para a gente? Primeira coisa, a gente não deve querer realizar alguma ação com esse animal, porque a gente tem que buscar orientação do que ser feito para isso. A gente pode ter, são inúmeros animais que a gente pode encontrar, sejam animais felinos, animais que apresentem risco por mordida, ataque, animais mais ferozes, ou animais que apresentam perigo imediato também, seja por animais peçonhentos, animais venenosos. Então, para não fazer alguma ação prejudicial que venha acarretar algum perigo para a gente tem que se afastar, a gente não deve querer a gente resolver problema, fazer alguma coisa. Para isso a gente tem que entrar em contato, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, o órgão ambiental municipal, seja a prefeitura, departamento, algumas cidades têm alguns centros de fauna que fazem esse serviço. Então, ao avistar um animal, entrar em contato, a gente tem que sair de perto, achar um modo de não confrontar esse animal e entrar em contato com uma instituição para estar fazendo os devidos trabalhos, tá realizando o manejo correto dessa espécie. O que não deve se fazer, né? Nunca a gente tem que se aproximar, acariciar, alimentar. Animais silvestres não é animal doméstico. Então, por mais bonito, por mais fofo que seja, a gente não pode interferir neste animal, até porque os animais silvestres são protegidos por lei. Então, a gente tem que evitar contato com ele, tocar nem pensar, se aproximar nem pensar. A gente não sabe, a gente pode achar que aquele animal não apresenta algum risco e ele acabar atacando a gente de alguma forma e a gente sofrer algum acidente. E também não devemos alimentar, por mais que seja a gente tenha esse ímpeto de querer dar alimentação, fornecer alimento para os animais, a gente tem que evitar. Aqui uma coisa que eu coloquei, lembre-se, a selfie pode custar caro. É muito comum a gente ver as pessoas indo atrás dos animais
para tirar fotos com eles, até mesmo fazer selfies. Só que aqui a gente tem um exemplo de uma moça que foi tirar foto com o macaco, acabou sendo atacada por ele. E como eu falei, os animais silvestres também são protegidos por lei. Então cada vez é mais frequente registro, relatos de maus tratos de animais, pessoas que vão interferir. Às vezes o animal pode não machucar a gente, mas a gente pode estar interferindo e machucando esse animal de alguma forma. Então, o manuseio incorreto desses animais podem resultar em maus tratos. Então, alguns casos já foram registrados de espécies, até mesmo espécies ameaçadas de extinção que estariam sofrendo traumas, seja físicos, psicológicos, estariam afetando esses animais de alguma forma. Que é um vídeo de um manejo inadequado. O que tem nesse vídeo? Foi um leopardo, se eu não me engano, foi avistado numa cidade e a população foi lá tentar fazer um manejo conter esse animal. Só que, óbvio, a população sem preparo não deu certo, né, pessoal? Então, manejos inadequados levam a acidentes graves. Então, a gente tem sempre ter isso em mente e nunca subestimar o animal. Porque por mais bonitinho que ele possa parecer, ele pode apresentar algum veneno, pode ser um animal que ofereça algum risco para a gente. Então, o que a gente aconselha, o manejo que acontece nesses casos de animais, é que são estratégias de afugentamento, que é afastar esses animais, ou alguns casos de animais machucados, animais que sejam acuados, presos, a gente tem que acabar fazendo atividades de resgate e captura deste animal para realizar algum manejo adequado, seja para transferir ele para fazer uma soltura em outro local ou para tratamento médico mesmo, tratamento veterinário para a gente lidar com esses animais. É somente profissional habilitado, credenciado e com os equipamentos de segurança devem fazer essas atividades. Não é porque eu sou biólogo, eu sou um profissional habilitado, eu estou credenciado, tenho as licenças e as certidões para manejo de fauna, que eu vou sair por aí pegando o animal, fazendo o que eu quiser. Não, eu tenho que estar com os equipamentos de segurança e tenho que estar com um objetivo muito claro daquele meu manejo, do porquê que eu vou estar mexendo com aquela espécie de animal. Então aqui alguns EPIs, quando a gente utiliza manejo de fauna, a gente tem que estar de luva, perneiras, que é proteção principalmente para espécies peçonhentas, cambão, que é esse laço que a gente utiliza para conter alguns animais. Aqui não sei se está dando para ver, mas é uma rede de coleta, pinção e pinça para coleta de serpentes, cobras. E aqui no caso específico de abelhas, a roupa aquela bem famosa roupa de apicultor utiliza para evitar acidentes. E o que eu queria deixar aqui bem claro na cabeça de todo mundo é que a gente tem que ter em mente que animal silvestre não é pet, não é um animal doméstico. Então a gente não deve tratar, a gente não pode tratar um animal silvestre, um animal selvagem, como um animal doméstico, um animal que a gente tem um contato, certo controle. Até porque até mesmo entre os animais domésticos a gente tem acidentes graves, na verdade. Eu tive uma experiência, já trabalhei com adestramento de cães, uma área de especialização minha comportamento animal, então eu por um tempo trabalhei com adestramento de cães. E é muito comum os relatos do manejo inadequado até mesmo dos animais domésticos. A gente tem acidentes de cachorros, de gato dentro de casa. Imagine um animal silvestre. Não deixa se enganar por aquela falsa impressão. A gente tem muito turismo de fauna visto por aí, seja zoológicos ou centros que permite você ter um contato com um animal selvagem, só que é um animal amansado. Ele não está no seu estado selvagem, silvestre, no seu estado amansado. Então ele tem uma característica um pouco mais dócil, está um pouco mais controlado. Então, só que nem sempre, né? A gente sabe que tem outras coisas que estão envolvidas. A gente não pode deixar se enganar que esses animais são pets, né? A gente não tem problemas de comportamento e eles não oferecem perigos para a gente. Então, eu acredito que seja isso, pessoal.
Mais uma vez, obrigado pela atenção de todo mundo. Eu deixo aqui o meu contato, no Instagram. Quem quiser me procurar lá para adicionar, quiser tirar dúvidas, quiser fazer algum questionamento, quiser saber mais algumas curiosidades, principalmente dos animais da nossa região. Como eu falei, eu sou aqui de Jacareí, tenho atuado bastante aqui na região, Jacareí, Guararema, São José dos Campos, então fico à disposição para quem quiser entrar em contato. Uma ótima tarde a todos e até mais.